paz, meus amados, graça e paz a você, meu irmão, graça e paz a você, minha irmã, graça e paz a você, jovem, juvenil, a você que tem participado dessa escola dominical. Eu fico muito feliz de saber que você está assistindo, que você está compartilhando esse vídeo, porque esse vídeo tem a intenção de desafiar as pessoas a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Seja bem-vindo a essa escola dominical. Hoje nós vamos começar uma etapa nova, uma revista nova na nossa escola dominical. Viver com fé e sabedoria é o grande tema dessa revista. Essa revista tem 3 unidades. Na primeira a gente vai falar um pouquinho mais sobre fé, sobre o seu significado, sobre a compreensão que a gente tem de fé, como exercitamos nossa fé. Na segunda grande unidade a gente vai falar sobre sabedoria. O que é isso à luz da palavra de Deus? Como nós nos relacionamos com a sabedoria divina, com essa sabedoria que significa, tem início, no temor do Senhor. E por fim, numa terceira grande unidade, a gente vai compartilhar um pouco sobre como vivenciar isso no seio da igreja, como praticar isso no nosso cotidiano. Então eu te convido a participar dessa escola dominical, numa revista, a revista Em Marcha, é a literatura da Igreja Metodista, que tem como título Viver com Fé e Sabedoria. Vamos começar essa empreitada? Bom, para começar essa empreitada, a gente precisa falar com o nosso Senhor. Então eu te convido, se for possível, feche teus olhos, incline muito mais do que a tua cabeça, mas o teu coração diante de Deus, nessa manhã de domingo. Fale com Ele. Deus sabe de tudo que pensamos. O salmista diz que a palavra não nos chegou à língua, à boca, e Ele já conhece ela toda. É verdade. Mas nós verbalizamos porque nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Então fale com Deus. Deus querido, Deus amado, te rendemos graças, ó Pai, pelo dom da vida, por mais um despertar, mais um domingo, Deus. Que o Senhor nos concede o privilégio de levantar, de, Pai, termos vida em nós, e vida abundante, vida que vem do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse domingo, muito obrigado porque já nas primeiras horas nós buscamos a Tua face, e o Senhor se revela a nós. Pai querido, que assim continue sendo nessa escola dominical. Ministre aos nossos corações, Deus. Fale conosco. Pai Santo, o Senhor sabe que há um planejamento, há uma preparação, Pai, mas tudo isso sucumbe, Deus, diante da manifestação do Senhor. Por isso eu te peço, Deus, faz conforme o Teu querer, a Tua vontade. Alcance o coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão vendo esse vídeo, que estão compartilhando, que estão falando com outras pessoas, que estão convidando outras pessoas para assistir, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Pai querido, nós abrimos nosso coração, Deus, para nos encontrarmos contigo nessa manhã. Fale conosco, Deus, de modo que reconheçamos a Tua voz e venhamos a entender que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Fale conosco, é o nosso desejo. E nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amados e amadas, eu quero convidá-los para a gente fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 11 do livro de Hebreus. Como já comentei com vocês hoje, nós estamos começando uma revista nova. Essa primeira unidade vai falar um pouquinho sobre fé, o significado de fé. Nela a gente vai aprender um pouco sobre fé, sem desprezar a importância da razão. E a primeira lição dessa unidade chama-se Crer e Viver a Fé. E aí nós vamos ler
alguns versos do capítulo 11 de Hebreus. Eu quero convidá-los a ler até o 22 e posteriormente vocês leiam o 11 todo, né? Porque a partir do versículo 4 começa aquele rol de heróis da fé, exemplos de homens do passado, homens e mulheres do passado, que são aqui colocados nessa galeria de homens e mulheres de fé. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 1, nós vamos até o número 22 para conversar um pouquinho sobre crer e viver a fé. Amém? Bom, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora vem a galeria da fé. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. O texto continua falando de outros homens e mulheres que são aqui exemplos, heróis da fé. Bom, eu quero compartilhar com vocês nessa escola dominical dois momentos bem distintos. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto em que o livro de Hebreus é escrito, né? O livro não tem autoria conhecida, determinada, mas a gente vê características das pessoas que estão recebendo essa carta. E são importantes a gente ter essa compreensão. No segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre que reflexões a gente pode fazer a partir da compreensão que o autor traz para nós sobre o significado de fé,
os exemplos que vêm e os exemplos que vêm na sequência. Que reflexões podemos fazer? Então é mais ou menos isso, dessa forma que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, o texto, né, o livro de Hebreus foi escrito por uma comunidade cristã que estava passando por inúmeras ameaças à sua fé, muitas perseguições. Se você voltar aqui para o capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, do 32 até o 34, você vai ver que as pessoas estão sofrendo ameaças, estão sofrendo perseguições. Em outro momento do livro de Hebreus, você vai perceber que as pessoas estão buscando revelações transmitidas por anjos. Capítulo 2, versículos 1 a 4, isso fica evidente. As pessoas estão desprezando as palavras e a presença de Jesus. Outros acabavam abandonando a fé, abraçando a incredulidade, endurecendo os corações. Isso fica evidente nos capítulos 3 e 4. Diante desse cenário que o autor de Hebreus apresenta Jesus como aquele que participa da nossa humanidade. Olha que interessante. Capítulo 2, versículos 11 a 18. Capítulo 4, versículos 14 a 16. Capítulo 5, versículos 1 ao 3. Ele apresenta Jesus, ele participa da nossa humanidade. Ele conhece isso. Ele apresenta Jesus como sendo superior aos anjos. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Ele apresenta Jesus como aquele que apresentou um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Capítulo 10, versículos 19 e 21. Por isso, por essas razões, essa realidade que estava se passando com a igreja, a proposta de um novo caminho, é por isso que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 11, ele está fazendo um chamamento às pessoas a permanecerem firmes na fé, a não vacilarem, a não abandonarem esse caminho, a permanecerem, a resistirem. O capítulo 11, que nós lemos um trecho, né? Ele traz à memória do seu leitor os testemunhos fiéis de inúmeros homens e mulheres de Deus que estavam almejando alcançar muito mais do que promessas terrenas. E aqui é esse o contexto, né? Esse é o contexto em que o livro é escrito. Essa é a situação que a comunidade que recebe aquele livro pela primeira vez, naquele primeiro momento, está passando. Historiadores dizem que ele teria sido escrito até o ano 70 depois de Cristo. Então não é um livro escrito ainda lá no primeiro século. E aqui no capítulo 11 ele começa propondo uma definição. O Espírito Santo de Deus aponta para nós o que é fé. E eu quero compartilhar isso contigo, quero te chamar a pensar sobre que tipo de fé nós temos compartilhado. Que tipo de fé nós temos vivenciado? Que tipo de fé nós temos transmitido para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximas de nós? Porque o autor diz que fé está embasada aqui em duas coisas: certeza e convicção. Certeza e convicção, não é isso? Ora, a fé é certeza. Certeza de quê? De coisas que a gente está esperando. E que mais? Convicção de fatos que não se veem. Então fé é certeza. Certeza em que sentido? Bom, certeza no sentido de segurança, de estar seguro. Seguro de quê? Das promessas de Deus. Então fé, sendo certeza, não é certeza de qualquer coisa. É certeza que nos transmite segurança das promessas de Deus. Confiança. Daquilo que ainda não existe no presente. Não está aqui hoje. Mas eu sei, em razão de quem prometeu, que isso ocorrerá. Essa é a certeza. É um estado de segurança que eu tenho. Não está presente aquilo que eu estou aguardando. Eu não posso palpar agora. Mas em razão de quem me prometeu, eu sei que isso acontecerá. Por isso eu me sinto seguro. Seguro. Bom, mas fé não é só isso. Ele fala aqui que fé é certeza, mas é também convicção. O que seria convicção então?
Já é uma outra palavra lá no grego. Convicção tem a ver com a atitude de quem crê. É alguém que tem segurança de que algo vai acontecer no futuro e começa a se comportar de acordo com essa certeza. Está vendo como a revelação do Espírito Santo de Deus ao escritor de Hebreus faz as coisas fecharem? Bom, certeza é uma segurança. Segurança de quê? De algo que Deus prometeu, de algo que o Senhor prometeu. Então eu conheço as promessas, eu conheço o Deus das promessas. Eu sei que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Opa, isso me dá segurança. Não está presente aqui hoje, eu não posso tocar, mas acontecerá. Bom, se eu estou seguro disso, eu passo a viver de acordo com isso. Isso é convicção. É o segundo momento, né? É a segunda chave para compreender a fé. Certeza e convicção. Se eu estou certo, seguro disso, eu me comporto de acordo com essa certeza. Eu aqui quero abrir aspas para comentar com vocês que todo o capítulo 11 ele é cercado da repetição de uma expressão. É a expressão pela fé. Versículo 2, pois pela fé. Versículo 3, pela fé. Versículo 4, pela fé Abel. Versículo 5, pela fé Enoque. Versículo 7, pela fé Noé. Isso é uma figura de linguagem que o autor, que o Espírito Santo de Deus instruiu o autor a utilizar para dar ênfase, para enfatizar, na intenção de evidenciar a presença da fé no cotidiano das pessoas. Estava presente lá em Abel, estava presente em Enoque, estava presente em Noé e vai. Era algo do cotidiano, por isso essa ênfase, essa figura de linguagem chamada anáfora, repetição de uma expressão com a intenção de deixar aquilo gravado, sempre no começo da frase, né? Pela fé, pela fé. Bom, dá ênfase, enfatiza aquilo ali, mostra para mim que aquilo estava no cotidiano das pessoas. E aí eu quero compartilhar com você uma reflexão para que a gente tenha condições de avaliar a nossa fé. Essa fé bíblica não é uma vaga esperança ou um pensamento positivo, algo que está fundamentado em alguma ficção. A fé bíblica não tem nada a ver com isso. A fé bíblica é uma firme confiança de que algo no futuro, algo que ainda não é visto, mas que foi prometido por Deus, realmente acontecerá, porque a vontade de Deus a realizará. Portanto, essa fé bíblica não é uma confiança cega diante das contrariedades. Ela não é um incompreensível salto no escuro. Pelo contrário, a fé bíblica é uma confiança segura no Deus eterno com quem eu me relaciono, que se revelou em Jesus Cristo, que se revela através da sua palavra. A convicção que eu tenho de que Ele, a certeza que eu tenho de que Ele é imutável, de que Ele cumprirá suas promessas. Por isso eu tenho convicção, por isso a minha convicção, o meu comportamento de acordo com esse Deus que se revelou no passado, que se revela nos dias de hoje, um Deus que se faz presente, um Deus que não nos abandona. Hebreus 13, versículo 5 é comprovação disso. O texto diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentes com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Relacionamento com Deus que produz em nós convicção, comportamento de acordo com essa certeza, segurança de Deus. Diante disso, a gente já tem condições de avaliar a nossa fé. A fé que eu tenho, ou que penso que tem, uma fé bíblica. Se ainda assim a gente não consegue responder, eu quero propor a você, meu amado, minha amada, 3 reflexões a partir do que nós lemos, a partir do que a Bíblia já aponta para nós, principalmente a partir do versículo 1 e na sequência os demais versículos por conta do testemunho que eles trazem.
do capítulo 11 de Hebreus. Primeira reflexão: viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. É ultrapassar o limite das nossas tradições. É muito mais do que buscar um socorro para um tempo de angústia. Já parou para pensar nisso, amado? Deus é socorro bem presente no tempo de angústia, mas Deus não é só isso. Deus é muito mais do que isso. É expressar amor, confiança, verdadeiros em Deus. É ter atitudes que possam refletir o motivo da minha fé. A fé nos leva a uma devoção sincera a Deus. Porque para ter certeza de algo que eu não estou palpando agora, que eu não consigo evidenciar agora, eu preciso conhecer quem é esse que prometeu. Eu preciso conhecer o Senhor da promessa. E aí nós vamos para Deus com temor, com reverência, mas ao mesmo tempo com amor. E aí eu compartilho com você algo que talvez tenha te incomodado e venha te incomodando. Olha só, quando a gente para refletir acerca da nossa fé, Deus não está exigindo de mim ou de você uma fé heróica, como muitos acham que devem ter. Uma fé que não está sujeita a situações do cotidiano, uma fé que não encontra barreiras. Não! A nossa fé não é uma fé heróica nesse sentido, não. Tanto é que as dificuldades da vida é que fazem o nosso relacionamento com Deus crescer, e a partir daí a nossa fé, a nossa certeza e a nossa convicção. É Deus quem aumenta a nossa fé. Aumenta-nos a fé. E Ele deseja aumentar a nossa fé através de um relacionamento mais íntimo, mais próximo dEle. Experiências que vão nos trazer amadurecimento, crescimento, vão nos levar a um novo patamar de relacionamento com Deus. A fé que agrada a Deus não é uma fé fingida ou alienada. Não é uma fé falsa. É uma fé que nos permite chegar diante de Deus e reconhecer: Deus, está difícil. Não estou conseguindo avançar daqui para frente. Me ajuda. Ajuda na minha falta de fé. E esse reconhecimento traz Deus para perto. Nos aproxima de Deus. Quando nós reconhecemos nossos limites diante da nossa humanidade, e nós apresentamos esse limite diante de Deus, é porque nós confiamos nele, e Deus vai acrescentando, e Deus vai trazendo testemunhos, assim como o capítulo 11 está cheio. Pessoas vão falando: não, mas eu vivenciei isso, mas Deus me ajudou, eu consegui superar. Meu irmão, a nossa fé, a fé que Deus, a fé verdadeira, a fé bíblica, não é uma fé alienada, uma fé louca. Não. É uma fé que cresce a partir do nosso relacionamento com Deus, das nossas experiências. É uma fé que pode estar frágil em algum momento, mas não é uma fé morta. É uma fé viva que nos impulsiona, ainda que pequena, mínima, nos impulsiona para a presença dele. Segunda reflexão: fé é certeza, mas é também convicção. Quando o autor de Hebreus fala de fé como certeza, ele aponta para as promessas. É preciso crer. Mas crer em quê? Nas promessas. De quem? De Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter segurança. Quando você conhecer Deus, você vai ter segurança. Busca Deus. Ele está se revelando. Se entregue a Ele, confesse: Deus, eu não consigo confiar. E Deus vai movendo. Isso vai mudando, esse sentimento vai sendo transformado. A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação de emoção e convicção mais para frente. Mas fé não é só certeza, é também convicção. É a importância que se tem de viver de acordo com essa certeza, com essa segurança. Ainda que em algum momento a gente balance, Deus está sempre segurando. Deus está sempre sustentando. Eu tenho convicção. Eu tenho convicção sobre a fidelidade de Deus. Eu consigo esperar o cumprimento da promessa. Eu estou convicto disso.
Terceiro ponto para a gente refletir. A nossa fé, a fé bíblica, deve ir além das sensações emocionais, deve ir além do nosso emocional. A nossa fé, enquanto certeza, enquanto convicção, está ligada ao conhecimento que nós temos da palavra e ao relacionamento que nós temos com o Senhor da palavra. Compreender essa realidade, logo a gente já chega à conclusão do porquê que a fé não se confunde com as emoções. A gente não pode confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dado emoções, no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce confiável. Embasar a fé às nossas emoções é correr risco de servir, de limitar o desenvolvimento, de torná-la inconstante. Como são as nossas emoções? É óbvio que Deus nos permite aprimorar a fé através de situações que a vida nos apresenta, através de barreiras, sim, sem dúvida, através de altos e baixos. E é aí que entra a nossa convicção. Quanto nós estamos convictos, quanto nós nos comportamos, independentemente da situação, independentemente de como a situação se apresenta. Eu estou convicto. Não depende da situação. Meu agir é de acordo com essa certeza, com essa segurança que Deus tem se revelado, que Deus, quando se revela a mim, me mostra. Isso é fundamental para que nos tempos de angústia, de privação, como esses tempos que nós vivemos hoje, a gente consiga superar as dificuldades. Vivemos tempos muito difíceis. Essa semana estávamos assistindo o noticiário e quando começou o relato daquela situação da falta de oxigênio lá no Amazonas, nós choramos, né? E começamos a clamar: Deus tem misericórdia, Deus socorre, Deus nos ajude enquanto nação, nos ajude enquanto país, Senhor Deus, nos ajude enquanto ser humano. Meu irmão, minha irmã, eu quero concluir. A fé em Cristo nos dá acesso a essa esperança de vida eterna, mas também nos permite viver o aqui, o agora, de acordo com essa vida abundante que Cristo nos prometeu. É em razão dessa fé, dessa convicção, que nós temos um alívio nos tempos de aflição. Ele é socorro bem presente no tempo de angústia, de perigo, de aflição. O Senhor está conosco, Ele não nos abandona, Ele está presente. Não nos abandonará, nos conduzirá a lugares de descanso. Creia, meu irmão, e se está faltando fé, busque em Deus. Ele aumenta a nossa fé. Além desse caráter confessional, né, a fé também nos leva a um ambiente de experiência, de podermos viver a fé. Muitas vezes viver a fé é em razão das dificuldades, das angústias que nós atravessamos. No mundo nós teríamos aflições, e estamos tendo mesmo, muitas, mas o Senhor conhece todas. O Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. O que o capítulo 11 de Hebreus faz é o relato, né, do que é ter fé, do que é a fé, e a partir daí testemunhos que aumentam e evidenciam esse viver pela fé. Meu irmão, minha irmã, eu vou parando por aqui, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que nos ajude a vivermos de conformidade com essa segurança que a fé nele nos traz. Eu peço a Deus para que você seja impactado por essa palavra, para que você seja confrontado por ela, assim como eu fui, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé seja a cada dia maior, mais intensa, mais verdadeira, mais genuína, capaz de nos permitir nos confessarmos diante de Deus. Deus, aumenta a minha fé. Feche teus olhos, meu querido. Feche teus olhos, meu querido. Eu quero terminar orando, intercedendo em favor das nossas vidas. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigado por esse tempo, Pai. Colocamos tudo que nós conversamos, tudo que foi dito aqui diante do Senhor e te pedimos, Pai, nos ajude
a vivermos de conformidade com essa certeza, com essa fé, com essa certeza e segurança que nós temos nas promessas que o Senhor fez, na pessoa que o Senhor se revelou ser. Que nós possamos ter convicção, viver de acordo com essa certeza. Pai querido, eu coloco diante de Ti os meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja Metodista em Voldac, cada jovem, cada juvenil, cada criança, cada família, Deus, coloco diante de Ti. Toca, Deus, com a Tua boa mão, com a Tua mão de poder, guarde, Pai, cada uma dessas famílias, Deus. Pai querido, que no nosso lar reine o Senhor, reine a Tua vontade, reine o Teu querer, que homens e mulheres possam abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, para que reine a Tua vontade, Deus, em cada lar, na vida de cada família. Aumente a fé das famílias, Deus, a fé no casamento, a fé no Senhor, que nos fortalece para termos condições de viver, Pai, o casamento. Pai querido, nos ajude, aumenta a nossa fé, Deus, para que possamos, ó Pai, confiar mais nos nossos filhos, no nosso cônjuge, nas promessas que o Senhor tem para nós, Deus. Pai querido, coloco diante de Ti o nosso país, tantas situações adversas, tantas dificuldades, Pai, em nome de Jesus, traz luz a essa escuridão, Deus, guia as autoridades, Pai. Em nome de Jesus, intercedemos por cada uma delas. Por cada uma delas. Crendo, Deus, que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. Traz luz, Deus, à nossa oração, para tão densas trevas. Nos ajude a fazermos a nossa parte. Se tivermos condições, nos distanciarmos, nos isolarmos, usarmos máscaras, aquilo que está ao nosso alcance, revela também o tipo de fé que nós temos. Uma fé bíblica que não deixa para o outro fazer aquilo que cabe a nós fazer. Pai, coloco diante de Ti a Tua igreja na face dessa terra, em especial a Igreja Metodista em Voldac. Toma a vida do pastor Tiago, pastora Cleonice, dos líderes da Tua casa em Tuas mãos. Abençoe e sustente com a Tua graça e com o Teu poder. Continue abençoando a escola dominical, Deus, para que ela seja uma fonte de refrigério, de instrução. Ó Pai, para que ela continue sendo um canal a anunciar a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós Te agradecemos orando em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, meu amado, um excelente domingo, uma excelente semana, uma semana vivida na presença do Senhor, cheia de fé, de certeza e convicção. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus.